Olá, irmãos, eu sou Neilson Lopes, eu espero que você já tenha se inscrito no nosso canal. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva no nosso canal Família Lopes e nos acompanhe aí pelas redes sociais também, tanto no Facebook, Instagram, Twitter, todos como Família Lopes. Estamos falando sobre a Santa Missa. Chegamos então no Evangelho. Entendemos um pouco o que é o Evangelho. O padre então, novamente, lembrando que o padre no Evangelho, na leitura do Evangelho, ele também se torna aí persona Christi. É Cristo falando. É Cristo, certo? E também na homilia é Cristo falando. Percebe-se um detalhe. Nós, durante o Evangelho, nós ficamos de pé. Aclamamos o Santo Evangelho em pé e continuamos de pé na proclamação do Evangelho. Por que de pé, Neilson? Porque Jesus está nos falando. Jesus está sendo anunciado a boa nova de Jesus Cristo. Quando o padre termina a leitura do Evangelho, desse anúncio da boa nova, onde nós ficamos de pé, porque é a vida do Cristo que está sendo dita, o padre então ele passa a explicar esse Evangelho. Nós chamamos de homilia. Então ele vai explicar a primeira leitura, o Salmo, a segunda leitura e principalmente o Evangelho. Neste momento da homilia, nós nos sentamos, fazendo memória do que Jesus, como era que Jesus fazia com os seus discípulos. Quando ele falava, ele se colocava no lugar mais alto e as pessoas no lugar mais baixo se sentavam. Por que ele fazia isso? Ele se colocava no lugar mais alto porque ele era superior aos outros. Não é isso. Ele se colocava no lugar alto que era para que as pessoas todos pudessem ver ele e também todos pudessem ouvir ele. Faz um teste. Se você mora em um apartamento e você está lá no andar de cima conversando com alguém, quem está embaixo ouve o que está sendo dito lá em cima. Agora, quem está embaixo, se falar, em cima não se ouve. Porque o som da nossa voz, ele desce. Por causa da toda a questão da inércia, toda a questão aí da gravidade, todas essas coisas aí físicas que eu também não entendo muito, mas por causa disso, o som da nossa voz, ele desce. Então, quem está no alto do prédio, se falar, ouve. O que eu falo aqui, quem está no alto do prédio não ouve. Pode ser o mesmo tom, mas tem diferença. Jesus, então, sendo onisciente de todas as realidades, ele sabia que ele precisava sempre estar no lugar mais alto para falar com a multidão, para que a multidão pudesse ouvir bem ele, ver ele e ouvir bem ele. Lembrando que naquela época nós não tínhamos os amplificadores, as caixas de som. Uma outra realidade que Jesus usava muito, quando ele ia falar, ele subia numa barca e entrava com a barca para dentro do mar. É porque ele não queria ficar perto da multidão? Não, é pelo mesmo motivo. Porque se você está na praia, quem fala na areia, quem está lá no mar, na água, não escuta. Agora, quem está lá na água que fala, quem está na areia ouve tudo. Porque o vento leva a nossa voz e aí o vento geralmente ele vem do mar para a terra. Então, essas são as dinâmicas que a igreja foi percebendo diante da vida de Jesus Cristo e aí criou-se toda a liturgia. Então, se você olhar na igreja, você vai ter a nave, que é onde todos nós sentamos, você vai ter o presbitério. Lembra que eu dizia que às vezes as pessoas falam assim, eu vou subir lá no altar. Ninguém sobe no altar. No altar é o lugar do sacrifício. O altar é, vamos dizer assim, numa linguagem popular, né? É a mesa. O altar é a parte de cima da mesa. Nós subimos no presbitério. E por que chama presbitério? Porque é o lugar onde fica o presbítero. É o lugar onde o padre vai ficar. Entendeu? Então, essa dinâmica, o padre ali no presbitério, né, ele sai do ambão da leitura, e ali ele vai, no presbitério, ele se comunica ao povo. Neilson, na minha paróquia o padre tem mania de descer do presbitério para falar com o povo. Sim, porque hoje nós temos as caixas acústicas, nós temos os microfones
Então ele desce para falar com o povo. Não é antilitúrgico ele descer para falar com o povo. Não tem problema nenhum ele descer para falar com o povo. Né? Só estou explicando o porquê que existe o presbitério, porquê que existe a parte mais alta da igreja, remetendo ao que aconteceu com Jesus. Mas não tem. Hoje, com a questão do microfone, o padre pode pegar o microfone e andar pela igreja e se comunicar ainda melhor, olhando para o povo, falando diretamente com o povo. Bendito seja Deus por isso, tá certo? Que Deus abençoe você, que Deus dê a graça de você ter um ótimo dia e que você seja santo, porque o mundo precisa de santos e nós podemos ser santos ainda hoje. Shalom.